Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje iremos falar sobre planejamento e implantação de sistemas agroflorestais. Eu sou o professor José Cláudio Ferraz. Antes de tudo, a gente tem que planejar nossos sistemas agroflorestais. O sucesso desse sistema vai depender em grande parte das decisões que a gente vai tomar antes de implantar. Por isso que esse planejamento é fundamental para os sistemas agroflorestais, ao envolver possibilidades de arranjos de produção e combinação das culturas, ou seja, quais culturas a gente vai utilizar, como que elas vão estar distribuídas dentro da área, ao mesmo tempo em que a gente leva em consideração as condições edafoclimáticas, ou seja, relacionar ali as plantas, o solo e o clima, tá? E o manejo e a comercialização dos produtos. Então, nessa parte em planejamento dos sistemas agroflorestais, a gente vai fazer todo o planejamento desde a escolha das espécies de plantas até a comercialização dos produtos. Então, a gente no planejamento tem que definir qual é ou quais são os objetivos de implantação dos sistemas agroflorestais. Então, esses objetivos deverão ser definidos para o atendimento de necessidades existentes, seja na própria propriedade familiar ou em empresas rurais. Então, podem ser comerciais. Então, se tem por objetivo produção de carne, farinha de mandioca, fibra, forragem, frutos, grãos, lenhas, madeira serrada, entre outros. Também pode ser o objetivo de segurança alimentar, plantar alimentos para consumo da própria família, como mandioca, milho, feijão, arroz, entre outros. Ou com o objetivo de serviços ambientais, que possibilita sombra, adubação verde, controle de erosão, restauração de áreas degradadas, fixação de carbono, entre outros. Então, dentro do planejamento, nós devemos observar quais são as características do local, da área onde será implantado o sistema agroflorestal. Então, devemos considerar topografia do terreno. Em que sentido? De averiguar se há necessidade, por exemplo, de fazer um plantio em curva de nível, né? Ou adotar qualquer uma outra prática conservacionista. Identificar qual é a vegetação original daquele local. Isso é importante para o momento de escolha das espécies que iremos adotar ou implantar dentro da agrofloresta. Verificar qual é a direção e a intensidade dos ventos, visto que dentro da agrofloresta temos espécies florestais, né, de grande porte, né, alturas elevadas, podem chegar aí a 20, 30 metros de altura, a depender das espécies. E também temos as frutíferas, então saber o direcionamento, a intensidade dos ventos, podemos construir uma barreira vegetal ou mesmo distribuir essas espécies de planta dentro da área, de forma que o vento incida ou prejudique o menos possível as plantas. Qual o tipo de solo? Então, através da análise de solo, saber qual é a textura e ter conhecimento da química e física desse solo. Outra coisa importante para a nossa região, disponibilidade de água. Na minha opinião, a gente só consegue ter sucesso na nossa região em uma agrofloresta, assim como outros cultivos, se tiver disponibilidade de água. Senão a gente vai ficar limitado à quantidade de plantas e à quantidade de espécies, à diversidade de espécies que podemos utilizar na agrofloresta. Tá? Assim como o período do ano que a gente vai estar cultivando. Devemos conhecer o histórico da área. Então, aquela área era uma área degradada? Era uma área que já teve cultivo? É uma área abandonada? É uma área de reserva legal? Então, como que é o histórico dessa área?
E por fim, as espécies a serem utilizadas. Nesse tópico aqui, eu vou comentar aqui mais à frente, mas na próxima aula iremos detalhar como que a gente escolhe essas espécies e vamos exemplificar que espécies seria interessante para um sistema agroflorestal aqui na nossa região, no Piauí. Então, para adiantar brevemente, na escolha das espécies devemos priorizar espécies nativas, entenda-se, priorizar espécie nativa, então não quer dizer que é exclusivamente espécies nativas. Então, podemos adotar espécies exóticas que não são da região, que não são do Brasil? Sim, podemos sim. Espécies que garantirão a subsistência e a soberania alimentar da família. Então, espécies de planta que o produtor, que a família já cultiva, que ela já se alimenta, como por exemplo feijão e mandioca na nossa região, milho também, e espécies comerciais de melhor saída no mercado local. Então, se for para comercializar, por exemplo, a gente vai plantar aqui na nossa região no Piauí amora, por exemplo, aveia. Então, são cultivos, né, eu falei aqui aleatórios, né, espécies de plantas, que tem pouca aceitação no nosso mercado, até mesmo que nossa região não tem condições edafoclimáticas até o momento, né, de que sejam favoráveis ao cultivo dessas espécies. Tá? Então, o que é que seria interessante? Milho, feijão, tá? O arroz, a mandioca, a fava, tá? Espécies frutíferas como manga, acerola, caju, banana. Tá? Então, são espécies que têm saída no mercado, que têm aceitação. Mas a gente vai discutir com mais calma na próxima aula sobre essas espécies. No planejamento dos sistemas agroflorestais, é importante a gente verificar qual é a disponibilidade de recursos financeiros que se tem. Tá? Então, é necessário um estudo que considere as informações do mercado local para comercializar a produção, regional, nacional e institucionais de governo. Então, é importante conhecer também as políticas de subvenção, subsídios e incentivos para os produtos de extrativismo, como açaí, né, na região norte, né, a borracha, óleos, como o óleo do babaçu, o óleo da carnaúba aqui na nossa região. Então, esses recursos financeiros, tem do governo? Tem um incentivo do governo? Algum banco pode financiar? É recurso próprio? Então, de onde é que vai vir esse recurso para a implantação desse sistema agroflorestal? Então, é um ponto que deve ser levado em consideração. Além disso, a gente precisa identificar a infraestrutura e os serviços existentes na região que será implantada a agrofloresta. Então, o local lá da agrofloresta tem estradas, vias de acesso e condições apropriadas para o tráfego de veículos, de animais, de tração animal e assim por diante. Quais são as formas e os locais de armazenamento da produção? E tem serviços de assistência técnica e extensão rural para fazer o acompanhamento desse sistema agroflorestal? Há disponibilidade de acesso à tecnologia? Há disponibilidade e acesso ao crédito rural, preços mínimos, subvenção? Há agroindústrias, cooperativas, associações, entre outras organizações que possam auxiliar no processamento e escoamento da produção. Tá? Então, vocês, enquanto futuros técnicos, vocês podem estar atuando aqui na assistência técnica, extensão rural, nessa parte de implantação e manejo de sistemas agroflorestais. Tá? Assim como podem também, dentro da assistência técnica e extensão rural, estar trabalhando a melhor forma em cooperativas, em associações, para que consigam implantar, consigam conduzir e principalmente consigam comercializar a produção oriunda dos sistemas agroflorestais. Outro ponto, defina o processo de comercialização. Então, o que será produzido no sistema agroflorestal? Vai ser comercializado de forma in natura? Então, tipos de produtos, quais os canais de comercialização, como por exemplo feiras,
ou você vai entregar a domicílio, vai entregar no supermercado. Então, como é que vai ser a comercialização? Vai gerar algum produto industrializado? O seu produto tem algum grau de perecibilidade? Então, tem que levar em consideração. Vai haver embalagem e armazenamento desses produtos? Esses produtos gerados do sistema agroflorestal será comercializado de forma coletiva através de cooperativas e ou associações? Qual é a proximidade que você tem no mercado local consumidor? Então vamos considerar isso também. Facilidade de escoamento nas estradas e se tem a existência de um meio de transporte que você consiga levar a sua produção até o consumidor final. Escolha do local para implantação dos sistemas agroflorestais. Então, para selecionar o local, o produtor deve se basear no cadastro ambiental rural. Se ele já estiver feito, né? Porque no momento que eu gravo essa videoaula, ainda está em aberto o prazo para que os produtores façam esse cadastro. Então, quais são os locais mais adequados para se implantar um sistema agroflorestal? Pode ser as áreas de reserva legal, que vai depender do tipo de sistema a ser implantado. Então, vamos ter que verificar a resolução do CONAMA, número 369. Áreas de capoeira, principalmente as mais jovens. Áreas já trabalhadas ou ocupadas com cultivos que estejam em algum nível de degradação, como pastagem. E extensões com cultivos anuais com baixa rentabilidade, entre outras. E áreas já alteradas e que tenham sido abandonadas por algum motivo. Então, o sistema agroflorestal será implantado em alguma dessas situações de área. Então, como definimos o modelo do sistema agroflorestal? Então, o modelo ele é silvia-agrícola, espécies florestais e cultivos anuais, e além de frutíferas e hortaliças. Silvipastoril, relembrando, espécie florestal e a pecuária, né, criação de animais. E agrosilvopastoril, que inclui, né, o que junta o silvio-agrícola e o silvopastoril. Então você vai ter na mesma área a produção agrícola, culturas anuais, hortaliças, frutíferas, espécies florestais e a pecuária, né, a criação de animais. Então deve ser definido a partir de informações levantadas no ambiente interno, né, e externo da propriedade. Então, qual é o objetivo do produtor? Ele vai comercializar animais? Né, ele vai comercializar apenas frutas e hortaliças? O sistema agroflorestal ele é para proteção, para recuperação de uma área degradada. Então depende do objetivo, né? Então depende também do que? Das características do local, qual é o solo, o clima da região, condições topográficas, histórico de uso da área. Depende da necessidade, da disponibilidade de mão de obra. É a mão de obra familiar? Vai ser contratada? E o recurso para implantar essa agrofloresta? É próprio? É financiado? É subsidiado? Então qual é a maneira? Então esses critérios, né, ou essas observações devem ser levadas em consideração no momento de gerar esse modelo, né, nesse planejamento do modelo do sistema agroflorestal. E tem ainda características dos componentes. Né? Então, quais são as árvores, as espécies? É um sabiá, é um eucalipto, é um pau-ferro, é um ipê? Né? Quais são os cultivos? Anual, frutíferas, hortaliças? Quais criações? Galinha, caprinos, ovinos, bovinos? Mais adequado para a região. Né? E os mercados serão atendidos. Então, assim, de modo geral, não existe um modelo para cada região. Tá? Então, assim, o que eu recomendo, o que é que se mais discute na área? A gente tem que ver as experiências de alguns modelos de sistemas agroflorestais e se adequar às condições de cada produtor. Tá? Então, é necessário conhecer as experiências consolidadas da nossa região. Então,
ir visitar esse produtor, pegar as lições aprendidas, o que fez certo, o que fez errado, e aí, dentro das suas condições, modelar esse sistema agroflorestal e executá-lo, implantá-lo. Então, para a base do plantio dos sistemas agroflorestais, a forma de implantação vai depender do estado da área selecionada. Tá? Que pode ser uma gleba totalmente disponível, né? Uma área totalmente disponível, ou uma outra onde alguma atividade já está sendo desenvolvida. Então, observe. Se a área está sem uso atual, você pode introduzir todos os componentes que você definiu para a agrofloresta. Se a área já é uma área agrícola estabelecida, você pode introduzir os componentes arbóreos. Se as áreas já foi modificada ou está abandonada, é uma capoeira, aí você pode entrar com os componentes arbóreos e o componente agrícola. Caso as áreas estejam em uso, pode fazer uma poda, um desbaste das espécies para privilegiar aquela que você tem maior interesse de cultivo. E enriqueça o sistema com espécies adaptadas à região. O que é que isso tudo significa? Como é que está a sua área? Não tem nada implantado, sem uso? Você pode começar introduzindo todas as espécies florestais, anuais, hortaliças, frutíferas. Se já tem algo estabelecido, por exemplo, já tem as culturas agrícolas, você pode incrementando os componentes arbóreos. Se é uma área de capoeira, você pode ali incrementar o arbóreo e o agrícola. Tá? Então, não existe uma receita de bolo, mas a gente tem algumas linhas para estar seguindo. Diante disto, é importante definir os espaçamentos nos cultivos. Então, os espaçamentos devem ser considerados dentro e entre os cultivos, ou seja, na linha e na entrelinha, a depender do modelo escolhido. Então, a gente deve levar em consideração a arquitetura das árvores. Então, é plantar hoje e imaginar como ela estará daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, quanto que ela vai ocupar. E da interação entre os seus componentes. Podem ser definidos com várias combinações diferentes entre as linhas e mudas. Recomendando-se adotar sempre que possível os indicados para cada cultura. Então, assim, a gente parte do princípio para determinar esse espaçamento com o espaçamento indicado no monocultivo. Tá? Então, a partir do espaçamento do monocultivo, a gente vai definindo os espaçamentos dentro do sistema agroflorestal. Então, vai definir esse arranjo e dessa forma a distribuição das plantas na agrofloresta. A definição do espaçamento entre as árvores, no caso de plantações com árvores madeiráveis, o objetivo é uma boa formação do fuste. Tá? Então, assim, a gente pode incrementar árvores que sejam para recompor uma determinada área, ou a gente pode inserir uma espécie florestal madeirável, no sentido de, no futuro, ser retirada para comercialização do seu fuste, do seu caule, né, que é a parte do tronco que vai da base até o início da copa da árvore. Para isso, é preciso estabelecer um número maior de árvores, com a intenção de realizar uma outra seleção das melhores por meio do desbaste. Então, isso permite que, ao longo do tempo, as árvores que forem atingindo o padrão de comercialização, elas vão sendo retiradas, dessa forma fazendo um desbaste, e as outras vão continuando no sistema até o momento em que estarão atendendo os critérios de colheita, de comercialização. Defina os espaçamentos das espécies agrícolas. Então, as culturas anuais e semiperenes devem ser plantadas com o seu respectivo espaçamento, recomendado para o plantio em monocultivo. Então, como falei agora há pouco, anteriormente, é com base no espaçamento do monocultivo que a gente vai definir o espaçamento de determinadas culturas dentro da agrofloresta. Abrindo um parêntese, quando nas próximas 2 aulas, né, nós vamos apresentar o sistema agroflorestal do nosso campus. E lá a gente vai conhecer as espécies que foram utilizadas e os espaçamentos de cada uma. E eu vou mostrar para vocês as lições aprendidas dessa nossa agrofloresta, que tem mais ou menos 2 anos e meio. E por fim,
É importante que tudo isso que a gente vem conversando até agora seja colocado no papel. Mas principalmente o arranjo, tá? A distribuição das plantas na área. Então faça um croquis, nem que seja à mão, tá? Nem que seja rascunhando ali no, como diria, no papel de pão. Mas você tem que ter esse croquis, você tem que imaginar ali a agrofloresta no papel, de como que ela vai ficar daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Então é a partir desse croquis que a gente começa o nosso imaginário. Tá? Mas imaginário com base, né, em alguns fundamentos técnicos. Então, com a definição do tipo do sistema agroflorestal, né, o modelo lá definido, das espécies a ser utilizadas, que a gente vai detalhar na próxima aula, e dos seus espaçamentos, é necessário que o produtor faça um croquis com o modelo a ser implantado. Tá? Então, aqui eu trouxe para exemplificar um modelo, né, que tem pupunha, abacaxi, cupuaçu, banana e essências florestais. Isso aqui é voltado para a região amazônica. Tá? Então, aí tem os espaçamentos entre linhas. Então, eu peço que vocês deem uma pausa no vídeo, tá? E através da legenda vocês visualizem aí qual o espaçamento de uma planta para outra. Tá? Para a gente finalizar, eu trouxe aqui algumas notícias, divulgação, mas no sentido de onde procurar mais informações sobre sistemas agroflorestais. Quando se fala em agricultura sintrópica, em agrofloresta sucessional, tem o site agendacust.com, que traz bastante informações, e quem quiser se aprofundar mais, fazer um curso, até um curso presencial, né, sobre sistemas agroflorestais, é possível fazer. Tá? Então, aconselho, entre no site, dê uma vasculhada, dê uma lida, tem muito material legal. Um outro site, que é o sitiosemente.com, também oferecem cursos sobre sistemas agroflorestais na prática. Tá? Então, entre no site, dê uma vasculhada, tem material também disponível que podem complementar o conteúdo que a gente está estudando. E tem a coopefloresta.com, que é uma associação dos agricultores agroflorestais de Barra do Turvo e Adrianópolis, no estado de São Paulo. É um projeto, uma cooperativa interessante, tem uns projetos interessantes e muito material. Então, dê uma entrada também, olhem, vasculhem o site e leiam o material que tem. Eu acho que oferecem cursos também. Fique à vontade para buscar mais informações. Por hoje é isso. Um abraço e até a próxima aula.